Então, ó, dando continuidade aos exercícios, né, igual eu já havia comentado aí, é continuação da aula 1, que é a lei de conservação de massas aí nas transformações químicas. E a gente já sabe que em uma reação química, a soma das massas dos reagentes tem que ser igual à soma das massas dos produtos, né? Se entrou 10, tem que sair 10. Não vai criar massa, não vai perder massa, a massa vai se conservar, por isso que se chama a lei de conservação das massas. E a gente viu também que existe uma proporção fixa que foi determinada por Proust entre uma reação e outra. Se numa reação eu gastei 10 de enxofre e 5 de hidrogênio, se eu aumentar de 10 de enxofre para 20, eu estou dobrando. O que vai acontecer com a quantidade de oxigênio? Também tem que dobrar, por isso que é uma proporção fixa. Tá? Então vamos ler aqui a questão e aí eu dou uns toques e depois vocês resolvam aí quem não resolveu. Tá? Então, a 2D falava o seguinte: analise as tabelas 2.2, que é essa aqui, e 2.3, que é essa, referente a dados obtidos experimentalmente. Se são dados obtidos experimentalmente, significa que foi feito isso em laboratório, tá? Por isso que fala experimentalmente. Não é uma coisa teórica, não. Alguém foi lá no laboratório, fez o experimento e observou, e anotou os resultados que deu nesse experimento, tá? Então, ó, dados obtidos experimentalmente na queima do enxofre e do carvão. Então, do enxofre, tabela 2.2, do carvão, tabela 2.3, respectivamente. Responda as seguintes questões. Então, ó, só vamos olhar aqui antes as tabelas e a gente vai para as questões. Então, ó, na tabela 2.2, que é essa, nós temos três experiências: experiência A, B e C. Então, nós temos aqui, ó, enxofre mais gás oxigênio. Essa reação é uma reação do que mesmo? Quando eu tenho um combustível e um comburente? Combustão. Isso, uma reação de combustão, certo? Quem que são os meus reagentes? Enxofre e oxigênio, né? Aqui já está até falando, ó, massas iniciais dos reagentes. Então, enxofre e oxigênio são os meus reagentes. E aqui desse lado, ó, eu tenho a massa final dos produtos. Então, quem que é o meu produto? SO2, que é o dióxido de enxofre. Então, ó, se eu fizer aqui uma separaçãozinha melhor, aqui eu tenho reagentes. Que letra linda. E aqui eu tenho produtos, certo? Agora, a tabela de baixo é a mesma coisa. Então, eu tenho experiência A, B e C, sendo que aqui nos reagentes, ó, eu tenho carvão e oxigênio. Se eu tenho carvão, que é combustível, e oxigênio, que é comburente, isso também é uma reação de combustão, certo? E aí eu tenho sendo formado aqui produtos: CO2, gás carbônico, e cinza. E aí ele está falando para mim também que está sendo liberada energia, ó. Então, nesse caso aqui na primeira linha, no experimento A, eu tenho 1020 quilocalorias de energia sendo liberada. Essas quilocalorias nada mais é do que calor, tá? Se é uma reação de combustão, vai liberar calor, é lógico. Tá? Então, ó, se eu passar aqui também um traço, eu tenho desse lado aqui reagentes e tenho desse lado aqui produtos. Até aí tudo bem, né? Então, ó, atividade letra A pergunta o seguinte: comparando a soma das massas iniciais com a soma das massas finais. Então, se eu pegar lá, somar as massas dos reagentes e comparar com a soma da massa dos produtos, eu posso afirmar que houve conservação de massa? Justifique. Então, vamos voltar lá na tabela e vamos analisar isso. Então, ó, reagentes, eu tenho aqui, ó, esse é um reagente, esse é um reagente, esse aqui é um produto, certo? Se eu somar aqui, ó, 3,201 mais 3,202, que são os reagentes, quanto vai dar? E aí? Ninguém? Quanto que é 3,201 mais 3,202? 3 mais 3 dá 6, 2 mais 2, 4. Professor, foi mal, eu tava falando com o microfone desligado. E 1 mais 2, 3, né? 6,403. Então, as massas dos reagentes aqui, ó, do experimento A, deu 6
6,403 gramas. Essa é a soma dos reagentes. Quanto que deu aqui? Ó? Que ele já deu para você quanto foi de produto, 6.400. A soma dos reagentes está batendo com a soma dos produtos? Sim ou não? E aí, gente? Não. Não? 6,403. Mentira, só li a resposta do Vanderlei aqui. Eu não tava dando muita atenção. Tava ocupado vendo minha avó aqui. 6,403 não é muito próximo de 6,400? Ó, Sim. a única diferença é aqui na última casa. Na terceira casa. Se eu cortar essa casa, ó, 6,40. Essa variaçãozinha na última casa é erro experimental. Afinal de contas, quem é que está fazendo o experimento? São pessoas, são humanos. E sempre vai haver um errinho. Pode ser erro analítico do operador que está fazendo o experimento, ou às vezes até o equipamento. Tá? Essa variaçãozinha na última casa é aceitável. Agora, se você cortar a última casa, ó, você vê que as duas são 6,40, não são? Então, ó, a soma dos reagentes, ela é igualzinha à soma dos produtos, que no caso eu só tenho um, né? Eu posso dizer que nesse caso houve conservação de massa? A massa foi conservada? Sim, né? Porque é a mesma massa. Apesar de ter um errinho, mas ele é mínimo. Tá? Então é isso que vocês têm que observar para cada experimento, para o B, para o C, e no caso da experiência aqui da tabela 2.3, a mesma coisa. Ó. Vou fazer mais um com vocês. Ó. O experimento B. Eu tenho aqui no enxofre 2,212 e reagindo com oxigênio, que é 2,113. Se eu somar esses dois caras aqui, quanto que vai dar? Vai dar 4.225. 4.225. Então, ó, a soma dos reagentes deu 4.225. Quanto que tem nos produtos? 4.226. Posso falar que houve conservação de massa? Sim. Sim, né? Como eu falei, essa última casa aqui, ó, esse errinho é desprezível, tá? Ele sempre ele pode acontecer. Afinal de contas, são humanos que estão fazendo esses experimentos, essas análises, e os equipamentos também pode ter aí um erro de calibragem, pode ter algum problema aí. Então é o que dá essa oscilada na medida. Mas no total aí, no geral, a massa é a mesma, né? Então, esse primeiro exercício aqui é o 2D, letra A. Vocês têm que fazer essa análise para cada um e depois responder, né? Se dá para afirmar se houve conservação de massa e justificar. Se sim, justifica. Se não, justifica. Tá? AB. Existe relação entre quantidade de calor e a massa de reagentes? Então, ó, calor e massa de reagentes e produtos envolvidos na transformação química analisada na tabela 2.3. Se você voltar aqui, tabela 2.3, ó, 1020 quilocalorias. Se você observar a quantidade de reagentes e a quantidade de produtos para dar 1020, ela é muito maior do que da B, né? Que foi 60 mais 128, que deu 172. Então a gente pode relacionar quantidade de reagentes com a quantidade de energia liberada? É a mesma coisa, se eu falar para você, pega um saco de carvão de 10 quilos aí para fazer um churrasco para 10 pessoas. Vai liberar energia para queimar, para assar carne para 10 pessoas. Não, vamos fazer um churrasco para 20 pessoas. Eu vou ter que pegar o quê? Mais carvão, não é? Ou seja, quanto maior a massa que eu tenho ali dos meus reagentes, mais energia eu vou liberar. Então eu posso analisar da seguinte forma: que quanto mais carvão, ou seja, quanto maior a massa do meu carvão, que vai ser maior a massa do meu oxigênio, eu vou produzir mais dióxido de carbono, mas também vou produzir maior quantidade de energia. Se eu tenho uma massa bem pequena de carvão, reagindo com pouco de oxigênio, é lógico que vai queimar pouco e vai liberar pouco calor, tá? Então é nesse sentido que vocês vão responder a letra B. A C, calcule a razão entre massa de enxofre, ó. Sempre que falar razão, o que é uma razão? É uma divisão entre duas grandezas.
Nesse caso, quais são as duas grandezas? Massa de enxofre e massa de dióxido de enxofre, tá? Então, calcule a razão entre a massa de enxofre que reagiu e a massa de dióxido de enxofre para cada experiência na tabela 2.2. E aí pergunta, os valores encontrados são próximos? Primeira coisa que vocês vão ter que fazer é achar a razão. Então, a tabela 2.2 é essa. Massa de enxofre está aqui. Eu vou limpar essa tela, tá? Não fica muita coisa. Então, a massa de enxofre está aqui e a massa de dióxido de enxofre está aqui. É uma razão. Então, ó, razão entre os dois. O enxofre, que é o S, pelo dióxido de enxofre, que foi o que ele falou pra gente, né? Então ele quer saber qual é a razão entre esses dois caras, entre a massa desses dois caras. Então é só eu pegar aqui, ó, a massa do enxofre é 3,201. E a massa do dióxido de enxofre, a massa do dióxido de enxofre é 6,400. E eu faço essa divisão. Quanto dá isso aí? Eu responderia, mas tudo é eu que tô respondendo. Vou deixar você responder também. Eu vou responder então. Aqui dá 0,5, tá, gente? Ó, a razão aqui é 0,5. Então, para o experimento A, quando a gente faz essa razão do 0,5, vocês têm que fazer agora para o experimento B e para o C. E ver se o valor vai ser próximo. Então, vamos supor que vamos fazer para o B. É massa de enxofre dividido pela massa do dióxido de enxofre. A massa do enxofre é 2,112, certo? Dividido por 4,226. Na hora que vocês fizerem esse cálculo aí, vocês vão encontrar que essa divisão vai dar 0,4997. Se eu arredondar isso aqui, ó, 0,499, concorda comigo que isso aqui é aproximadamente 0,5? Sim. Não é a mesma coisa que R$ 49,97. Praticamente é R$50 se eu fosse pensar em dinheiro, né? Então eu posso considerar isso aqui como 0,5 também. Então, ó, aqui, ó, vou colocar 0,49, mas eu posso considerar aí como 0,5. E aí vocês encontram aí depois para mim na questão aí da letra C e respondam a questão C aqui também, tá? Os valores encontrados são próximos, então depois que vocês acharem todas as razões, vocês irão dizer se são ou não. Agora D, calcule a razão entre massa de carvão, ó. De novo, razão, o que é razão? É uma divisão entre duas grandezas. Nesse caso, massa de carvão, então a razão vai ser massa de carvão pela massa de cinzas. A gente já até fez isso aqui na outra aula, tá? A tabela é a mesma, só para treinar. Formado em cada experiência da tabela 3. Quantas vezes a massa de carvão é maior que a massa de cinza? Então você volta lá e faz a mesma coisa. Massa de carvão 150 dividido pela massa de cinzas 31. Quanto que dá isso aqui? Aproximadamente 5 vezes, tá? Então vocês vão fazer para esse, beleza? E aí, atividade extra que não estava na apostila, nós temos aí a combustão do etanol, foi estudada em laboratório. Então, se é combustão, eu tenho o etanol como combustível, eu tenho o oxigênio como comburente. Não posso esquecer disso, não posso esquecer do triângulo da combustão, dos 3 Cs, né? Combustível, comburente e calor. Foi estudado em laboratório e as massas de reagentes e produtos da combustão de duas amostras foram registradas em uma tabela. Então, ó, nós temos aqui o etanol. Esse etanol está sendo então queimado
na presença do oxigênio e está formando o que? Gás carbônico e água, certo? Analise a tabela e mostre que a massa se conservou na combustão da primeira amostra de etanol. Apresente os cálculos. Então você vai ter que voltar na tabela e indicar se conservou ou não essa massa. Como é que você faz isso? Como é que eu sei se conservou ou não? O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu tenho que separar quem é reagente de quem é produto. Produto. Isso. E aí eu vou somar os reagentes e ver quanto dá. E depois eu somo os produtos e ver quanto dá para comparar. Então quanto que dá aí? 50 de etanol mais 96 de oxigênio. Quanto dá? Oi? Quanto Tava dando. 50 de etanol mais 96 de oxigênio. Vai dar 146. Então, se eu somar os caras aqui, 146. Agora, gás carbônico mais água, quanto dá? Oitenta e oito, 50, 138, 142. 142, mas tinha que dar 146. O que aconteceu? O etanol em excesso ali, ó. Sobre o etanol. Isso, então eu tenho que, ó, eu não posso descartar esses 4 aqui, ele tem que entrar também, né? E vai dar 142 mais 4, 146, porque ele vai estar nos produtos. A hora que eu pesar isso aqui, ó, ele vai estar lá, não vai? Ele vai ter o peso dele. Então vai dar 88 mais 54 mais 4 de etanol que está em excesso. Se o etanol está em excesso, eu coloquei 50 aqui. Na verdade, eu teria que ter colocado quanto de etanol? 46. 46, porque só os 40... Lembra das proporções? Se é 46 de etanol que eu preciso para reagir com 96, se eu colocar 50, 60, 90, 1 milhão e mantiver o oxigênio em 96, tudo que eu coloquei a mais de 46 vai sobrar. Vai ser o excesso que eu vou perder. Vou estar desperdiçando. Certo? Certo. Então vamos para a próxima aqui. Então aqui a gente pode falar que conservou, né? AB. Há excesso de oxigênio. Atenção. Ó, há excesso de oxigênio na combustão da segunda amostra de etanol. Mostre os cálculos. Então, ó, na segunda amostra aqui, ó, essa era a primeira, essa é a segunda. Ele está perguntando se tem excesso de oxigênio aqui. Como é que a gente sabe se tem ou não? Tem que dividir os dois aqui. Dividir. Tipo, deu 96. O segundo cálculo é um pouquinho mais que 2 menores. Você tem que fazer uma divisão muito louca aí e você descobre o negócio aí. Mas ó, que por sinal eu não vou fazer porque eu tô longe de um caderno. O etanol não era 46 sem o excesso? Sim. O que aconteceu com ele aqui na hora que ele veio para a segunda? 46, metade de 46 é quanto? 23. Não é exatamente 23 que eu tenho aqui? Então concorda que foi dividido por 2 esse 46? Sim. Aqui... Porém o oxigênio não. Exato. Então se aqui foi dividido por 2 deu 23, aqui se eu dividir por 2 tem que dar quanto? Tem que dar 45, 45 com 3, 45, 48. 48. Então, para manter a proporção correta, aqui deveria ser 48 e não 50. Então, quanto de oxigênio eu tenho em excesso? 2. 2, ó. Então, 2. Pronto, matou. Entendeu? Simples? Sim. Fácil, né, gente? Só que essas coisinhas aqui, na hora da prova, pega. Se não ficar esperto, se não treinar, se não estudar... acaba perdendo uma questão por conta de divisãozinha por 2, né? Viu como que é simples? Tem gente que vai resolver isso aqui com regra de 3, vai perder um puta de um tempo. E na verdade só você enxergar o que está acontecendo. Se era 46, caiu pela metade, tudo tem que manter a mesma proporção. Então tudo tem que cair pela metade. Então que eu vou dividir por 2 também, né? Pô, por 2 deu 48, mas o cara pôs 50, significa que o cara tá perdendo 2. Então é o excesso. Acabou. Sim.
Calcule a massa de gás carbônico e água formada na combustão da segunda amostra. Então, ó, gente, se tudo é proporção, se aqui, ó, eu dividir por 2, aqui eu dividir por 2, para achar o gás carbônico e a água, o que que eu vou ter que fazer aqui? Oi? O que que eu faço para achar o gás carbônico e a água? Divide por 2. Uai, se tudo é proporção, se lá eu dividir por 2, aqui eu tenho que dividir por 2 e aqui também. E quanto vai dar? No caso, 80 dividido por 2, 44. 54, 25, 25, 27. pronto. Difícil? Fácil. Fácil, fácil, fácil. E aí nós temos a 2. Sabe-se que 0,50 de magnésio metálico e 0,33 gramas de oxigênio reagem completamente. Então eu tenho magnésio metálico mais oxigênio reagindo. Isso aqui é uma combustão, né? Formando o que? Óxido de magnésio, MgO. Vamos lá. Quanto de magnésio metálico eu tenho? 0,5, não é? Que ele falou para mim aqui, ó. 0,5 de magnésio metálico e 0,33 de oxigênio. A letra sai linda. Reagem completamente formando óxido de magnésio. Que massa de óxido de magnésio espera-se nessa experiência? Quanto que vai dar aqui, ó, de produto formado? 0,83. 0,83, tudo bem. E na B, que massa de oxigênio é necessária para reagir totalmente com 1 grama de magnésio? Então aqui era 0,5, agora eu vou colocar 1. 0,66. Isso, porque aqui eu estou multiplicando por 2. Aqui eu também tenho que multiplicar por 2, 0,66. O que se espera que aconteça se 2 gramas de magnésio reagirem com 2 de oxigênio? Então, ó, se eu Vai sobrar um tanto, deixa eu ver quanto aqui. Se eu dobrar aqui para 2, aqui para 2, aqui eu tenho que dobrar para 2 também, né? Vai dar 1,32, né? Que tinha dado 0,66 aqui. Beleza, ó. 2 de magnésio reage com 1,32 de oxigênio. Só que eu estou colocando 2 de oxigênio. Tá sobrando quanto? Tá sobrando 68. 68, 0,68. Isso, 0,68. Isso aqui é o excesso, certo? Gente, é só isso. Tem alguma dúvida aí de como resolve? Aí vocês façam aí as atividades e me mandem. Alguém tem alguma dúvida? Não entendeu alguma coisa? Esse assunto já está batido, né? A gente já viu ele, já é a 3ª semana seguida que a gente está falando sobre conservação de massa. Fechou? Qualquer dúvida vocês mandam no privado lá, beleza? Valeu, galera. Tá bom. Obrigado pela participação aí. Até mais. Vamos lá Tchau, para a aula de professor. matemática lá. Até. Até. Tchau, tchau.